Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com esse grupo de pessoas e analistas, amigos, tratando de temas que são tão importantes, não só academicamente, mas para as pessoas que estão vivenciando esse processo e acompanhando esse processo em cada um dos seus países. Então, com colegas como o Cobo, como outros colegas que eu tenho tido o prazer de interagir. Bom, eu acho que para comentar as três falas é um pouco difícil. Eu vou fazer rapidíssimo comentário sobre a questão mais geral, sobre a ordem global, e depois concentrar um pouco no tema que acho que foi mais o tema do professor Cobo e do professor Tridib, que é um pouco sobre o papel desses novos atores, desses países emergentes ou dos BRICS, e etc. Eu acho que um primeiro ponto geral, acho que o Luiz Fernandes foi mais a fundo nisso e recuperou um pouco a discussão do painel da manhã, né, sobre como caracterizar um pouco o que está ocorrendo na ordem internacional. Eu ia fazer dois comentários bastante breves. Eu acho que existe uma dimensão importante por trás dessas discussões. Eu acho que o Luiz Fernandes abordou um pouco isso, e depois antecipou alguma das minhas críticas que eu ia fazer, mas já antecipou. Uma questão, acho que é a mudança estrutural, né, de fluxos, quando você olha os dados mais agregados, seja do processo econômico, seja do processo financeiro, etc. Isso diz respeito a uma certa transição de estrutura. A segunda questão diz respeito à estrutura da ordem. São duas coisas, eles têm uma conexão, mas eles não são mecanicamente conectados. Então, eu acho que o gap, talvez, da nossa reflexão esteja exatamente nessa tradução do que está ocorrendo em algumas dimensões estruturais para o que está ocorrendo na dimensão da ordem, que são duas coisas, de novo, que guardam uma certa autonomia. Eu acho que a polêmica de manhã com o Marco Sintra vem um pouco daí. Os dados com relação à área financeira são muito fortes quando você olha ainda a centralidade americana. Agora, como traduzir isso para a centralidade, por exemplo, no G20 financeiro? E aí você vê que essa tradução não é exatamente igual. Porém, em última instância, ela é. Ou poderia ser exercida. Enfim, eu acho que é essa contradição que nós estamos tentando lidar, caracterizar com maior ou menor sucesso. E a segunda dimensão desse debate mais amplo, e aqui eu entro um pouco no que o Luiz Fernandes comentou ao final, é que também essa transição ela não ocorre, ela não está afetando igualmente dimensões diferentes da dinâmica internacional, né? Então, por exemplo, do ponto de vista de comércio, de PIB, e de basicamente voltado a consumo, se você não caracterizar especificamente quais setores você está falando em cada país, etc., os fluxos e os números são muito pró-descentralização do processo econômico, né? E aqui que vem o que se antecipou da minha crítica. O meu ponto é que eu não tinha conhecimento um pouco dos dados que você trouxe, eu tinha dos quantitativos, eu não tinha da sua reflexão sobre a possível impacto qualitativo da mudança quantitativa. Mas quando a gente pega, por exemplo, a distribuição de alguns dos setores mais dinâmicos da economia, ainda você tem uma concentração que é muito maior do que a gente vê na desconcentração de alguns fluxos de comércio ou mesmo do padrão de consumo dos países. Então, aí remete um pouco à ideia de que talvez a dinâmica que a gente tenha no âmbito comercial, investimento, finanças, ele é de uma certa natureza. Se você não dividir ele em setores, no agregado ele parece mais um cenário pró-descentralização, mas se você desagregar para o cenário, você tem cenários cuja concentração nos países centrais é muito significativa. Tá certo? Eu ia comentar a questão do ciência e tecnologia, e mais pelo lado do impacto da pesquisa, menos do que da quantidade dos artigos indexados em revista internacional. Agora, você deu um argumento muito curioso, que espere que o impacto virá, como ocorreu anteriormente, né? Isso eu acho que é uma questão importante. Segundo, o que está ocorrendo numa segunda dimensão, que não é essa de natureza econômica, etc., onde, eu vou tentar ligar depois isso com a ordem, onde a possibilidade de um arranjo de soma positiva é mais fácil,
e aí vem a coisa da interdependência, etc., aí eu diria que tem um dilema, mas o dilema não é tão forte como em outros âmbitos. Por exemplo, quando você pega o que a gente estava falando agora no almoço, quando você pega os temas mais tradicionais, o que eu chamo pré-moderno, ou talvez alguns que são pós-modernos. Os pré-modernos, o que são? É a discussão básica das relações internacionais, território, água, recursos naturais escassos, energia, tá certo? E isso é uma bomba armada, uma bomba relógio armada, e essa tal governança, essa tal transição da ordem não tocou de maneira significativa. Tá certo? Quando entrar problema, por exemplo, de controle dos oceanos, do fundo do mar, com recursos estratégicos no Índico, ou no Ártico, aí nós vamos ou quando começar a escassear de fato os recursos de alimentação, quando toda a população chinesa estiver comendo, toda indiana, vai escassear a água. Aí que nós estamos falando dos elementos, primeiro, não só o papel dos emergentes, mas também a relação dos emergentes. Quais vão ser as qualidades? Isso não está fora ainda da agenda. Nós estamos ainda na agenda que existe margem para uma convergência, uma soma positiva, que é a tal da interdependência. Aí a acomodação desses grandes baleias está ocorrendo com uma certa turbulência, mas em acomodação. O que me parece, e que não está entrando um pouco no debate de maneira mais pesada, é essa enorme divergência e resistência dos países, tanto emergentes quanto dos tradicionais, em redesenhar o que pode vir a ser uma nova acomodação de interesses nos temas hard. E eu chamo pré-moderno e pós-moderno, pré-moderno porque são os clássicos que montaram essa estrutura, e os pós-modernos que têm a ver com o aquecimento global. Que daí, de novo, isso aí, como já tiveram artigos, inclusive, em jornal, dizendo isso pode chegar a ser um tema, inclusive, de segurança mais estrito senso, uso da força, etc. Mas, enfim, eu não vou entrar demais nesse tema, porque ele remete a discussões muito amplas aí, mas, vamos dizer, só para concluir esse ponto, nós estamos tentando olhar para hoje o que foi, talvez, e é curioso que não tenha surgido nem agora, nem de manhã. Bom, o Luiz até mencionou um pouco qual foi o processo de ascendência, de ascensão dos Estados Unidos, do Japão, da Alemanha lá atrás, no século XIX, como que isso resultou, que tipo de acomodação resultou? Bom, resultou em duas sequências de guerras importantes, talvez até mais do que isso, se pegar um pouco o processo anterior das expansões desse país, uma sequência de guerra, e a acomodação se deu. Nós estamos tentando olhar essa ascensão de China, Índia, Brasil, ou Egito, ou quem seja, Indonésia, ou África do Sul, ainda por um viés benigno, da possibilidade de acomodação. Agora, a história não está muito do nosso lado, tá certo? A história está do outro lado. A história está mostrando que esse processo, em geral, ele gera conflitos, particularmente quando esses temas que eu mencionei mais pesados não são tratados adequadamente. E deixam ser tratados quando o copo já está transbordando. Mas, enfim, como eu tenho pouquíssimo tempo, eu vou passar para o segundo ponto, que é um pouco, enfim, independente desse debate para caracterizar um pouco esse momento que nós estamos vivendo, e eu acho que é um momento e não uma transição, porque transição parece que nós estamos transitando para alguma coisa. Eu acho que nós não estamos transitando necessariamente para nada. Nós estamos num processo aí contraditório, tenso, que não se sabe para onde vai, e eu acho que essa é a melhor característica. Nós estamos desmontando a ordem anterior e não necessariamente montando uma nova ordem. Eu acho que é melhor caracterizar assim do que caracterizar como um novo ciclo. Não estão necessariamente entrando num novo ciclo. Podemos estar, talvez, num momento exatamente de não definição muito profunda dessa dinâmica internacional. Mas, rapidamente, no papel dos emergentes, eu diria que muito interessante tanto a colocação do professor Tribet como do Kodo, que pegaram dimensões específicas sobre o papel internacional dos países. E aí eu acho que seria útil a gente dividir, acho que mais por razão didática, esquemática, do que conceitual, um pouco qual que tem sido o papel desses países na dimensão mais global, na dimensão entre eles ou entre os desenvolvidos e na sua dimensão regional, tá certo? E aí eu acho que as notícias não são muito boas, de novo. Eu acho que aí nós temos mais um papel defensivo do que um papel proativo desses países, como, em geral, a gente busca olhar eles como um possível espaço novo de cooperação, etc. Eu acho que até pode ser, potencialmente ele é, mas o que nós temos visto, no meu modo de ver até agora, e eu acho que os relatos mostraram um pouco isso, dos dois comentadores, dos dois apresentadores que me antecederam, tirando o Luiz, mencionaram especificamente o papel internacional dos países.
primeiro, do ponto de vista de governança, estava comentando aqui com a Maria Regina e o Pedro antes, se a gente olhar a declaração, não sei se quem teve a paciência de ler a declaração, não é muito longa, do último encontro dos BRICS na China, é uma declaração impressionantemente conservadora, no sentido de que o que eles têm de consenso naquela declaração foi essencialmente a reafirmação dos princípios de Bretton Woods e de São Francisco. Quer dizer, diante dessa nova ordem, desse novo padrão de interdependência, dos desafios do ponto de vista da governança nas áreas ambientais, essas potências reafirmaram ipsis literis, não estou exagerando, aqui pega e vê como é interessante, os princípios da Carta de São Francisco e depois de Bretton Woods. Quer dizer, já é um bom passo, podia ser um grupo de países antissistema a tal ponto, quer dizer, eles não são antissistema, mas eles são conservadores a tal ponto que não tem uma agenda à frente do que foi o avanço do nosso multilateralismo dos anos 45, liderado pelas potências ocidentais. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa pegar em consideração. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que o sistema, por exemplo, da ONU lá atrás, ele era muito soberanista. Aliás, esse é um dos princípios que está explícito. Tá certo? Defendemos a não intervenção, a integridade dos... Quer dizer, eles estão reafirmando, que eu não, de novo, eu digo, ele é conservador, ele é positivo no sentido de reafirmar um certo espaço multilateralista, sem dúvida nenhuma, mas, ao mesmo tempo, ele não acrescenta em absoluto, com relação conceitual e política, programática, como está me vindo o termo em inglês, parece pedantismo, né? To address, né? Para tratar, para lidar, para os temas mais candentes atualmente. O que é interessante, por um lado, talvez ele, como já foi falado de manhã, eu acho que essa característica é importante desse processo, são países que se beneficiaram da ordem anterior, tá certo? E na sua estratégia de ascensão, eles estão desenhando uma crescente integração a essa ordem, tá certo? Não estão buscando, não são revolucionários de ponto nenhum, não são antissistêmicos. O próprio Luiz usou uma palavra aqui que eu acho que é interessante, que são reformistas. Eles são reformistas moderados, tá certo? Quando você olha, por exemplo, a preferência da diplomacia brasileira, só para pegar o nosso caso, não ir na Índia e nem na África do Sul. O Brasil, claramente, nessa transição, tem preferido os órgãos oligopólicos. Vai desde o Conselho de Segurança ao G20, e aí o Brasil não está desenhando alguma, por exemplo, nas suas... Não acho isso nem bom nem ruim, não estou fazendo um juízo de valor, estou tentando analisar para onde que estão indo as preferências políticas do ponto de vista de governança desse país. No caso do Brasil, ele é claramente pró-órgão, fóruns oligopolizados. Tá certo? Então, combinando isso com uma certa conservadorismo na área multilateral, você vê uma estratégia de acomodação de poder que... Onde o Brasil se vê, por onde o Brasil se vê. Não sei se cabe a China nessa estratégia, tá certo? Talvez não, mas no caso do Brasil, possivelmente da África do Sul e talvez da Índia, essa seja uma estratégia possível. Tensiona num certo ambiente, abre espaço naqueles órgãos, nos fóruns mais oligopolizados e garante um certo espaço defensivo nas agendas multilaterais, como o Conselho de Segurança e etc. Me parece aí uma estratégia conservadora que faz um certo sentido. De novo, não vai resolver os problemas drásticos que vão estar na agenda daqui, ou estão na agenda já no curto prazo. Mas, enfim, esse é um primeiro argumento do ponto de vista global. Acho que você vê isso, não tem uma convergência de interesse no sentido geral, mas dá para caracterizar que todos esses países emergentes eles têm um caráter fortemente conservador. Isso os une. É pouco, mas é o baseline, talvez, do que tem gerado, aonde tem gerado uma certa convergência entre eles. Do ponto de vista regional, esse eu acho que é outro ponto importante da gente medir o papel internacional desse país. Por quê? Porque no aspecto regional, todos eles têm uma clara preponderância a seu favor, e onde você poderia imaginar que, guardadas os problemas históricos de cada um desses subsistemas regionais, você poderia imaginar que ali os países teriam um espaço mais de liberdade criativa e de liderança um pouco mais positivo. Ou poderia ter, porque até nas outras dimensões, em particular na global, você pode argumentar que, olha, uma coisa é querer, outra coisa é poder. Na questão regional, você pode dizer o seguinte, olha,
estamos mais próximos entre o querer e o poder na medida em que essa simetria favorece a África do Sul, favorece a Índia, favorece a China e favorece o Brasil, para ficar nesses 4 países. O que a gente vê no espaço regional? O professor Tribet comentou um pouco da experiência indiana nesse espaço, como é complicada, né? Tem uma série de dimensões não muito favoráveis, vamos dizer assim, para uma construção de uma ordem mais estável, não é um espaço de prosperidade mais ou menos orquestrado e etc. E eu diria que, no caso da África do Sul, você tem iniciativas interessantes, o caso da SADC, não tiraram ainda, como a gente também havia comentado, um pouco o perfil do que foi a projeção regional econômica da África do Sul nos anos anteriores, tá certo? Mas acho que o elemento fundamental que eu gosto de medir, e aí, de novo, o professor Como mencionou um pouco isso, e o professor Tribet também, medir integração regional por fluxo comercial e investimento, ele é interessante, porém, ele mede pouco a simetria, ou, vamos dizer, ele mede pouco a dimensão efetivamente regional do processo. Ele pode medir várias coisas, a interação, a economia, mas onde eu acho que os elementos que realmente vão mostrar a cara desse processo de integração regional é o quanto de recursos esses países estão alocando para uma dimensão regional. É o Banco de Desenvolvimento, ou Agência de Desenvolvimento, que o professor Kodo mencionou, regional, tá certo? Quanto que a África do Sul está transferindo para efetivamente investimento, recurso para a estruturação da economia. Porque só investimento dá para ver por vários lados. Pode ser uma projeção de imperialista, pode ser pode ser integração também, mas não necessariamente. O quanto a Índia está alocando? Quanto que o Brasil está alocando? E nesse caso, acho que talvez a África do Sul passe um pouco mais. A China tem lá suas peculiaridades, mas certamente a Índia e o Brasil deixam muito a desejar nessa dimensão. Ou seja, não é nesse espaço onde eles estão mostrando a sua agenda positiva, criativa, mais, vamos dizer, pró-convergência, ou estabilidade no primeiro momento, estabilidade política, social, e no segundo momento uma certa esfera de desenvolvimento conjunto. E finalmente a terceira dimensão, não sei se eu tenho tempo, mais um minutinho. A terceira dimensão, acho que essa esse clube do meio. Como é que tem sido o relacionamento dos BRICS entre si e dos BRICS com outros países em desenvolvimento? Bom, eu acho que também nessa dimensão esses países como atores internacionais deixam também muito a desejar, tá certo? Eu acho que existe no sentido de estarem nessa ascensão trazendo alguma agenda diferente do que foi a agenda tradicional entre os países mais avançados econômica e politicamente e os atrasados. De novo, você não vê nenhuma agenda realmente diferenciada no sentido... Existe espaços de cooperação, acho que o Brasil está avançando em algum... Está saindo um balanço agora, aí até a Mônica estava comentando, talvez o IPEA, para a gente saber exatamente, porque até agora é uma caixa preta, ninguém sabe exatamente o que é essa dimensão de cooperação do Brasil, né, nesses espaços, etc. Mas quando você vê no grosso, né, você tenta identificar, por exemplo, quais têm sido o espaço... por exemplo, de iniciativas na área de tecnologia, por exemplo, ou de cooperação institucional, quando você busca elementos mais efetivos sobre como que os países estão tratando o que poderia ser, vamos dizer, de novo, um espaço mais próximo de convergência de interesse, seja entre os próprios BRICS, seja dos BRICS com os seus... mais próximos, os países em desenvolvimento mais próximo, de novo você vê uma agenda relativamente pobre, com algumas iniciativas, alguma retórica, mas em termos vamos dizer, de impacto na presença internacional desse país, ainda é muito marginal. Esses países não estão se caracterizando como potências que poderiam estar liderando uma agenda diferenciada. Existe essa agenda, eu só estou querendo dizer que ela realmente é muito condicionada a outra, muito secundária a outra. Enfim, para concluir, eu diria o seguinte, o desafio é muito maior do que a gente tem conseguido avançar politicamente, diplomaticamente, entre esse grupo de países. Os temas duros da ordem internacional não foram tratados por esses países não se mostram proativos nas principais agendas, eles têm sido, como são conservadores como essência da sua estratégia de emergência internacional, eles têm sido muito eficazes
na gestão de crise. Por exemplo, o papel desse país no G20 foi sintomático. Por quê? Porque no momento de crise, esses países serão possivelmente os mais afetados por uma desordem da ordem internacional. Como foi dito aqui, se o mercado americano realmente cair, a China, possivelmente, sei lá, 1/3 do comércio da China vai para o buraco, e vai todo o projeto chinês junto. Tá certo? Então, a dimensão, vamos dizer, do engajamento de gestão de crise não pode ser visto como um sinônimo de um engajamento multilateral, criativo, propositivo desses países no sentido de desenhar uma nova ordem. Então, eu estou querendo aqui fazer uma avaliação bastante crítica sobre o papel desse país, no sentido de que o que a gente viu até agora, pelo menos do meu modo de ver, e um pouco comentando o que foi relatado aqui, ele está muito aquém do que a gente tem projetado quando se fala em um reordenamento. Nem acho que o reordenamento tenha ocorrido, nós estamos mais na desorganização do modelo anterior do que a criação de um novo, e nem, no meu modo de ver, o papel desses países tem sido, vamos dizer, diferenciado o suficiente para dizer que ali tem um novo ator internacional capaz de redesenhar a ordem internacional. Muito obrigado.